As novas tarifas sobre as importações chinesas para os Estados Unidos vão subir, gente, para 104% nesta quarta-feira. O anúncio foi feito pela Casa Branca nesta terça, cumprindo, portanto, uma ameaça do Donald Trump. E só para contextualizar, né, o republicano anunciou na semana passada que as tarifas vão alcançar 54% sobre os produtos chineses a partir de quarta-feira e ameaçou aumentá-las em mais 50% caso a China retaliasse. Pequim, então, decidiu impor, né, um imposto de 34% sobre os produtos americanos a partir de quinta-feira. A China denunciou pressões, ameaças e chantagem dos Estados Unidos em declarações do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. Por sua vez, um porta-voz do Ministério do Comércio advertiu que a ameaça dos Estados Unidos de aumentar as tarifas contra a China é um erro após o outro e expõe mais uma vez a natureza chantagista dos Estados Unidos. Vamos acompanhar o que falou ali o porta-voz da China. 我要再次强调 贸易战、关税战没有赢家。 Quero enfatizar mais uma vez que guerras comerciais e tarifárias não têm vencedores e o protecionismo não tem saída. O povo chinês não cria problemas, mas não tem medo deles. Pressão, ameaças e chantagem não são a maneira certa de lidar com a China. Tomaremos as medidas necessárias para salvaguardar firmemente nossos direitos e interesses legítimos. Se os Estados Unidos ignorarem os interesses dos dois países e da comunidade internacional e insistirem em uma guerra tarifária e uma guerra comercial, a China lutará até o fim. 贸易战，中方必将奉陪到底。 A reação também veio por parte do Brasil, tá? O presidente Lula criticou as medidas protecionistas adotadas por Donald Trump. Eu estou vendo o comportamento do presidente Trump nos Estados Unidos. Clécio. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que não vai dar certo. Não vai dar certo. Ninguém pega um transatlântico daquele, carregado, e muito carregado, e faz as coisas que estão acontecendo lá. Ninguém brinca de que o mundo não existe com quase 200 países. Ninguém esquece que todos os países querem ter soberania e querem estabelecer um processo de harmonia. Afinal de contas, a coisa mais importante hoje é o multilateralismo. Quantos anos vocês passaram ouvindo que era preciso defender o livre comércio? Quantos anos vocês ouviram passar dizendo que era preciso ter globalização, que era preciso combater o protecionismo? Desde os anos 80, quando Thatcher na Inglaterra e Reagan nos Estados Unidos assumiram o governo. E, de repente, o mundo tem um cavalo de pau, em que o cidadão sozinho acha que ele é capaz de ditar regras para tudo que vai acontecer no mundo. Eu tenho em dizer para vocês que pode não dar certo. E por isso é importante que nós, brasileiros, mantenhamos o equilíbrio para que a gente tome decisão com base nas nossas realidades, para que a gente defina o projeto de país que a gente quer e a gente possa colocar ele em prática. As bolsas registraram uma leve recuperação nesta terça-feira após uma segunda-feira de quedas generalizadas nos mercados da Ásia, Europa e Estados Unidos. Em contrapartida, as tarifas de importação de veículos anunciadas pelo presidente americano Donald Trump devem fazer com que os principais exportadores para os Estados Unidos redirecionem sua produção para mercados com os quais possuem acordos comerciais. Zé, parece também, gente, que essas tarifas estão azedando o humor lá na Casa Branca, tá? Para colocar ainda mais fogo no parquinho, o bilionário Elon Musk criticou publicamente um dos principais assessores comerciais da Casa Branca, chamando o Peter Navarro de imbecil. E a gente explica tudo, todo o contexto, né, Letícia? Pois é, a gente explica todo esse contexto. Tudo começou quando o Peter Navarro criticou a postura de Elon Musk diante das tarifas recíprocas, dizendo que interesses deles estariam influenciando nas decisões de Trump. Navarro falou que Musk não é um fabricante de carros, e sim um montador de carros, e que boa parte dos montadores e baterias obtidos por ele vem do Japão e da China. Pois é, e já que éramos, né, 3
meninas que estavam no gosto aqui dos nossos espectadores, agora somos 4, porque Cíntia Oliveira está aqui com a gente recebe a editora adjunta de Atualidades e de Economia de O Tempo para falar conosco a respeito desse assunto, porque tem tanta coisa acontecendo, Cíntia, até mesmo os humores lá na Casa Branca, como a gente acabou de ver, né, de acompanhar, os humores não estão tão bons assim. As montadoras já reagindo, né, e já fazendo projeções de como que vai se dar, né, o trabalho, a produção, até mesmo a exportação. Boa noite, gente. Boa noite para quem nos acompanha no YouTube. Bom, gente, a questão é que o truco ou o pôquer chegou num nível alto, né, e a China não recuou. E é mais provável que a China saia ganhando aí nessa batalha. Por que eu digo isso? Porque a China sabe se virar rapidamente em relação a crises, quando ela está em crise. Em 2008, quando teve aquela grande crise nos Estados Unidos e reflexos no mundo inteiro, a China ela foi muito impactada. Porque toda a produção de tralha, gente, de sombrinha, artigos de Natal, todas essas coisas que a gente sabe que a China faz muito bem, ela fazia muito pensando no mercado dos Estados Unidos, e em 2008 ela foi muito impactada, porque ela não conseguia vender esse tipo de artigos. E aí, o que a China fez? Rapidamente ela se reinventou e passou a entender que ela não devia ter os Estados Unidos como seu principal mercado, que o principal mercado dela deveria ser o mercado interno. Então, ela passou a trabalhar novas formas de pensar a indústria e a distribuição dos seus produtos. Então, eu acho que hoje a China consegue se reinventar mais rapidamente na questão do comércio entre ela mesma, com aquele mercado acima de 1 bilhão de pessoas, e mercados dos mais diferentes. Ela deixa de vender para os Estados Unidos, ela vai oferecer para o Brasil, ela vai oferecer para o México, ela vai oferecer para a Índia, e os mercados vão se rearranjar. O que os Estados Unidos vão fazer? Vai depender da boa vontade dos industriais, de criar novas indústrias para fazer esses produtos que a China fazia? Vai ser bem complicado. Sim, eu ia até te perguntar sobre isso. Sobra ali produtos chineses, eles vão jogando. Corre algum risco de inundar o mercado brasileiro e de como que o mercado brasileiro pode reagir a essa questão de se pode sair prejudicado de alguma forma? Porque os empresários já reclamam da concorrência chinesa, que é totalmente desleal, segundo eles, né? Perfeito, especialmente no mercado de vestuário, né? Que a gente sabe que é o mais complicado. O que acontece? Entre os produtos que são mais comprados pelos Estados Unidos, os produtos chineses, especialmente estão vestuário e calçados. Para vocês terem ideia, cerca de 99% dos tênis que os americanos usam são fabricados na China. E sim, eu acredito que especialmente o pessoal lá das cidades onde há uma movimentação de fábricas calçadistas, eu acho que nesses lugares a situação pode ser um pouco mais complicada. Como Nova Serrana, por exemplo, né? Ou lá no Rio Grande do Sul, que tem várias cidades, eu acho que é mais complicado. Acredito que sim. E embora o Brasil tenha suas barreiras, embora o Brasil seja um país razoavelmente fechado, ele vai ser inundado de produtos, sim. Tanto é que a Anfávia, que é a representante das montadoras no Brasil, hoje ela demonstrou já preocupação em que ela vai começar a criar barreiras para que os carros produzidos no México ou as peças produzidas no México não inundem o mercado brasileiro. Por que acontece? Muitas montadoras, elas não fabricam os carros nos Estados Unidos, elas fabricam no México, porque está perto dos Estados Unidos e tem uma mão de obra mais barata. Tudo é uma questão de preço de mão de obra. A mão de obra dos Estados Unidos é muito cara. Então, as pessoas, o empresário, ele pensa 1000 vezes em montar uma planta nos Estados Unidos. E a gente não sabe se as montadoras vão realmente investir ou não
porque elas também não sabem como é que vai ser daqui 4, 5 anos. Tem a fábrica da BMW, que fica na Carolina do Norte, já está até estudando se faz uma paralisação, se não faz, por conta disso, porque eu não sei até que ponto esse protecionismo do Trump, ele funciona no século XXI, né, porque antigamente até funcionava, porque as economias, os países trabalhavam mais entre si. A gente vive num mundo globalizado, né, produz ali, mas a peça vem de outro lugar. É o caso do iPhone, por exemplo, né, que tem toda a expectativa de subir, aumentar bastante o preço. Você pode até querer fazer o carro, mas você precisa do aço. E se o aço não está disponível para você, o aço está caro, talvez seja melhor você fazer menos carros, porque o seu carro vai ficar muito caro e não vai ter todo mundo que vai ter condição de pagar. É isso. E o Trump, ele coloca isso abaixo, né? Ele fala que globalização, ele não funciona. Foi isso, esse o discurso ontem. Em uma frase ele disse, ele questiona que essa questão da globalização. É claro, justificando essas medidas protecionistas que tem adotado. E aí a gente tem que lembrar que, ninguém entende o Trump, né? A gente basta lembrar disso, mas a gente entende um pouco a China. E aí eu queria trazer uma sugestão para vocês. Tem um pequeno documentário de 22 minutos na Netflix chamada Ascensão da China. É um episódio de uma série muito legal chamada História Direto ao Assunto. Que ele vai... são esses pequenos documentários que explicam coisas, né, assuntos diversos. E aí tem um específico que explica a história da China de uma forma que a gente consegue entender por que ela é uma gigante do comércio mundial, da indústria e tudo mais. E aí eu quero lembrar vocês que 40% de todo o PIB mundial está concentrado em Estados Unidos e China. Estados Unidos com 29 trilhões de dólares no ano passado e a China com 18 trilhões. Então a gente tem que lembrar que o impacto é grande para o mundo todo nessa briga comercial deles, porque nós estamos falando de 40% do PIB mundial. Para vocês terem ideia, a Alemanha e o Japão, que são as posições depois, né, no ranking do PIB, 4 trilhões para cada um. Eu queria até trazer uma pesquisa, a Quest fez uma pesquisa perguntando ali a opinião dos brasileiros, né? E 43% aqui da pesquisa dos brasileiros tem uma imagem negativa do Trump e 53% acham que o caminho do Brasil tem que ser a diplomacia. Essa questão ali de como que fica a imagem, né, do presidente americano, inclusive ali nos Estados Unidos, é uma questão que eu acho que ele não tá ligando muito ali, ele tá governando para o eleitorado dele, tanto que quando ele fez aquele anúncio das tarifas, não sei se vocês se recordam, eles fizeram para os operários, porque era uma promessa de campanha dele que era voltar os empregos para os Estados Unidos, não foi com empresários que ele estava discutindo. Então, até o momento, ele tá ali governando para quem votou nele. Tem algumas manifestações, inclusive já nos Estados Unidos, em alguns estados, mas até o momento, nesses estados, não prejudica ele, né? Não é estados que ele ganhou ali, não importa para ele ali Nova York, a Califórnia, ainda esses estados não fazem muita diferença ali para ele. Ele diz que o interesse dele continua sendo os estados pêndulo, né? Wisconsin, Michigan. A partir do momento que ele perder esses estados aí, realmente talvez pode acender um alerta dele, enquanto não Exatamente. Tá aí, agora, vamos lembrar que em qualquer lugar do mundo, quando os poderosos começam a perder dinheiro, a pressão chega. A gente viu, Elon Musk. Então, a pressão vai chegar. Nós sabemos que os homens mais ricos do mundo estão perdendo dinheiro. Então, a gente sabe que isso vai impactar o Trump em algum momento, porque alguém vai dar um chega pra lá nele, né? Pois essa questão dos empregos é aquilo que a gente fala, né? Você falou da mão de obra ser mais cara nos Estados Unidos. Eu não sei que emprego, né? Porque muitos desses empregos que fala hoje é robô, na verdade, que faz, né? Sim, se o próprio setor automotivo está demitindo em vez de contratar, porque toda uma questão que ele usa de exemplo é o setor automotivo, que é onde estão os empregos de melhor qualidade, né? Onde as pessoas ganham mais. E o que a gente chegou de notícia não é de criação de empregos, é da Stellantis mandando embora, demitindo funcionários. Então, isso acontece por quê? Porque ele está inviabilizando o trabalho das montadoras. Vocês imaginam, gente, se acontecesse a mesma coisa aqui? Se de repente se sobretaxasse a Argentina, por exemplo.
e inviabilizar o trabalho da Stellantis aqui em Betim, porque boa parte das peças vem da Argentina. Há um trabalho muito em conjunto entre Brasil e Argentina na fabricação dos carros que a gente usa aqui no Brasil. Então, a gente pode até olhar para si. Imagina o café que eles não produzem, como eu disse já algumas vezes. Como que vai fazer, gente? Vai simplesmente pagar mais caro pelo café? Pois é. Muitas pessoas falam que a aposta dele é justamente porque ele precisa arrecadar mais com as tarifas, porque uma das promessas de campanha dele era a questão de cortar impostos. Então, que isso aconteceria ali no segundo, terceiro ano de mandato. Mas eu não sei até que ponto que ele tem a ganhar. Ele precisa arrecadar, mas não sei se ele vai conseguir arrecadar esse dinheiro que ele está precisando para poder fazer os cortes necessários ali dos impostos dos estadunidenses. No fim das contas, no volume de imposto arrecadado depende do consumo. Se o consumo for baixo porque a inflação está alta, não vai fazer sentido. A nossa lógica, a lógica que nós temos hoje é de aumentar o consumo, né? O governo tenta não deixar a economia desacelerar justamente para que a gente consuma mais e ganhe em cima do consumo, né? Você tem os impostos, especialmente no Brasil, em cima de consumo, que é o ICMS e tudo mais. E aí a lógica dele é completamente louca, porque se você provoca uma inflação muito alta, a tendência das pessoas é diminuir o ritmo de consumo, especialmente coisas caras, como um carro. E vocês lembram bem que os carros no Brasil dobraram de preço depois da pandemia. Imagina nos Estados Unidos se pode acontecer a mesma coisa. Nos Estados Unidos a gente tem uma outra questão, porque eles têm uma crise imobiliária muito forte. Inclusive não é à toa porque tem uma pobreza ali nos estados. As pessoas moram nos carros. Inclusive tem em filmes, né, em estacionamentos de supermercado, as pessoas moram nos carros. Os carros são quase as casas de muitos americanos mesmo. E porque o carro é acessível nos Estados Unidos, né? Ele não é tão caro como é para um brasileiro. E agora, se ficar muito caro, eu imagino que o impacto vai ser grande. A cobrança em cima de Donald Trump vai ser grande. Com certeza. Só para a gente fechar, também institutos dos Estados Unidos, institutos de pesquisas de opinião, né, realizadas lá, já mostram também queda de aprovação do presidente dos Estados Unidos entre os próprios americanos. E a gente continua acompanhando, porque amanhã, né, já começa a valer essa tarifa estratosférica, né, para a China. Será que alguém volta atrás? Eu fico imaginando se eles vão ter guarda-chuva para comprar. Tem certas coisas que são feitas Mas só eu admiro a China, sabe por quê? Porque é o único país, porque são as duas potências mundiais, é óbvio, mas é o único país que sustenta, né? Que de certa forma consegue se sustentar a partir do momento que ela questiona as tarifas. Porque o que a gente está vendo são os outros países tentando negociar, até mesmo o próprio Brasil na tentativa de negociar, porque dependem, né? A China já consegue ver essa questão de um outro lado, numa outra perspectiva. E é isso que eu estou achando interessante aí nessa história.